São navios robustos e resistentes, capazes de varar os piores obstáculos naturais. Seu lar são os pontos mais desolados do planeta, onde eles abrem caminho para os mais avançados estudos científicos nos ermos gelados. Hoje, em Maravilhas Modernas, o navio quebra-gelo. Maravilhas Modernas. Gelo. Uma das mais formidáveis barreiras naturais. Em qualquer rota de navegação, o gelo pode paralisar as mais potentes naus. Este é seu grande adversário. Trata-se de um navio especial de casco reforçado e grande poder de arranque, feito para desbravar domínios gelados. Onde quer que haja gelo, seja no comércio marítimo, seja nas pesquisas científicas, o quebra-gelo é convocado para abrir caminho. Ele escava canais e cria passagens para outros navios. Por vezes, ele atua mais diretamente, rebocando naves menores pelos caminhos tortuosos dos dois polos. Unindo energias, as naus forçam a passagem pela dura camada de gelo. Estamos em janeiro, nos Grandes Lagos. Um manto branco e macio recobre toda a paisagem. Nesta época do ano, é difícil saber onde a margem termina e a água começa. No Lago Huron, a camada de gelo é fina, mas o vento faz com que ele se amontoe, formando áreas de pressão de camada extremamente espessa. O transporte de bens comerciáveis é vital para os Grandes Lagos e os navios que os carregam precisam atravessar o gelo. Detroit, por exemplo, precisa de 65 mil toneladas de óleo combustível todos os dias e grande parte chega por via fluvial. O Mackinac, um quebra-gelo costeiro americano de 100 metros, cuida para que as rotas de carga permaneçam abertas. Tendo casco reforçado. Proa em forma de colher. E poderosos geradores a diesel de 10 mil cavalos-força. O Mackinac foi projetado com um único propósito: quebrar gelo. The U.S. Coast Guard cutter Mackinac is a unique, one-of-a-kind icebreaker. It was built in 1944 during the war, and it was built in a response to essentially help move the iron ore that was needed to do the ship construction for the war effort. Sendo o mais antigo quebra-gelo da região, ele se tornou um dos mais famosos navios dessas águas. Em 60 anos de serviço, o Mackinac ganhou muitas inovações. No passadiço, os ornatos originais de 1940 dividem espaço com modernos instrumentos de navegação. Mas o que o torna notável na quebra do gelo é sua combinação de força e energia. Well, the Mackinac, like all icebreakers, have special features that allow them to take on the massive forces of the ice. One is the hull form, which most of the ships now have a kind of a spoon bow, and they look sort of like a football cut in half if you were to pull them out of the water. O formato do casco permite que a nau avance à medida que quebra o gelo, usando o próprio peso para isso.
Along with that hull form, they also need very thick hull plating where it meets the ice, and they also need a lot of structure behind the plating to reinforce against the ice. Um emaranhado de vigas e barras de aço formam a costela do Mackinaw. Armadas a cada meio metro, elas suportam e reforçam o revestimento de 5 centímetros de aço, 2 vezes mais que um navio comum. Tanto reforço tem seu preço. O Mackinaw desloca mais de 5.000 toneladas quando carregado. Um navio desse tamanho exige enorme quantidade de energia para navegar. On board Mackinaw, there are 3 main engine rooms. This is one of them. It is the heart and soul of the vessel. We have 6 main diesel engines. Fairbanks Morse post piston, and they are coupled to a generator. Os geradores fornecem eletricidade a 2 poderosos motores, que por sua vez propulsionam as 2 hélices da popa, de quase 11 toneladas. The diesel-electric engine has been used on board icebreakers for quite a while, and it's the preferred power plant, primarily because when the propeller goes through the ice, if it hits a large piece, there's a shock on that propeller and it's transmitted back through the shaft. As pás são movidas pelos motores que utilizam campos magnéticos para a propulsão, em vez de serem diretamente ligados à usina de diesel, o que exigiria mais engrenagens e dispositivos. O problema seria maior se a hélice se atolasse no gelo. O Mackinaw tem outras características que o deixam à vontade no gelo. Tanques e bombas formam um sistema de estabilidade. Em 30 segundos, mais de 400.000 litros de água podem ser bombeados de um costado a outro do barco. A rápida transferência de lastro faz com que o navio balance, esmagando o gelo que o cerca. Uma terceira hélice na proa também pode ser utilizada. Empurrando a água para frente, a hélice desestabiliza o gelo e afasta os blocos do caminho. Mas os anos de serviço estão cobrando caro. O poderoso Mackinaw começa a dar sinais de velhice. Because of her age, it's costing a lot of money to keep the Mackinaw operational, and it also takes a lot of people on board to do the maintenance. Plans right now are to replace this ship with a new icebreaker that'll be multi-mission in nature. Mas até lá, o Mackinaw permanece em seu posto. Enquanto houver gelo, muito trabalho deve ser feito. Centenas de navios mercantes navegam as águas geladas dos Grandes Lagos, e o Mackinaw não pode proteger todos. 10 quebra-gelos menores dividem a tarefa com ele. 2 canadenses, 3 do tipo Scalar e 5 do tipo Rebocador formam a equipe que mantém os Grandes Lagos abertos para a navegação. A guarda costeira também conta com ajuda aérea, pois para quebrar o gelo, nem sempre navegar em linha reta é o melhor. Os helicópteros Dolphin içam peritos em gelo dos navios. Uma vez lá em cima, eles observam a região e enviam informações sobre a melhor rota ao capitão. When you're on the bridge of the cutter, you can only see so far. Being able to climb to 1,000 to 2,000 feet, we can give them a better idea where they should go to hit the open water. That would be a much less arduous task than breaking through all the hard stuff. They are our eyes in the sky. If we're working in a lake environment such as this, we could be working a mile or 2 miles away from a great open water lead and not nail it. Hoje, a tripulação do ar localizou um enorme lençol de gelo bloqueando a rota do Mackinaw na ponta norte do Lago Huron. Um dos rebocadores foi chamado para verificar o perigo da travessia.
the ship was traveling through that area and happened to get stuck, it is possible that that sheet could break loose and start carrying the ship with it anywhere it goes. If the ship is stuck, it's at the mercy of nature, and the wind's blowing it. It could blow it onto a shoal or into some other hazard of navigation. Os rebocadores da classe Bay são tecnicamente os mais sofisticados quebra-gelos dos grandes lagos. Mas para essa tarefa, a força bruta e uma tripulação experiente serão mais adequadas. Sometimes we find a pressure ridge, a large windrow that we are unable to just break through on the first time. We have to employ a backing and ramming maneuver. And we'll take the ship and we'll back up in the track that we just established, anywhere from 2 to 3 ship lengths. And then we'll come ahead again, and we'll use the backing ability of the ship to keep it in the straightest line as possible. Retroceder no gelo é um problema para navios normais. Se um fragmento danificar o leme, a nave fica sem controle. Os quebra-gelos rebocadores têm leme com apoios em cima e embaixo. Um dispositivo chamado chifre de gelo serve de escudo do leme e ajuda a romper o gelo no deslocamento a ré. O gelo soprado pelo vento, como o que se vê nesta área, pode se amontoar e criar camadas de pressão de até 6 metros de espessura. A nave tem de avançar e recuar várias vezes para atravessar esse gelo duríssimo. Mas os navios da classe Bay têm outras armas ao dispor. O casco bem lubrificado e um sistema de bolhas ajudam a afastar o gelo. O ar é expelido através de canos abaixo da superfície. As bolhas que se formam sobem com força e enfraquecem a capa de gelo. À medida que o navio rompe essa capa, a proa e as hélices criam turbulência e um efeito de ondas na água. O efeito ondulatório faz o gelo se partir. A guarda costeira precisa desses truques tecnológicos. No final da temporada, ela terá gasto quase 5.000 horas assistindo mais de 500 barcos. E qualquer um poderia ter se tornado num desastre, quer financeiro, quer humano. Mas a equipe de quebra-gelos costuma manter as águas protegidas. One of the things that makes this such a great ship is the crew. They're the ones that do all the hard work. Without a doubt, they're a bunch of can-do coasties. Para um quebra-gelo, os grandes lagos são um microcosmo. O mesmo cenário se repete para centenas de navios pelo mundo inteiro. Onde alguém dependa de navegação em lugares frios, o quebra-gelo está presente para abrir caminho. A seguir, a combinação da economia e da exploração polar forçam os marinheiros a empurrar os limites e arriscar a vida. O quebra-gelo mudou o modo de navegação nos caminhos gelados do mundo. Um quebra-gelo moderno atravessa o gelo com mais de 3 metros de espessura sem precisar parar. Mas para os navios antigos de madeira movidos a vela, o melhor modo de lidar com o gelo não era na água. Prior to icebreakers, the countries that had major ice problems would have to just stop all operations in that area. They would have to move their shipping out of the area just because they would be caught and crushed in the ice. Leves e frágeis, os barcos não se prestavam para rotas congeladas. A situação mudaria com o aperfeiçoamento do motor a vapor por James Watt no fim do século XVIII e com a criação de navios movidos a vapor. Mas ainda havia problemas. In the 1830s and 40s, when you begin to have steam-powered vessels, even they were too underpowered to punch their way through ice. Most of these vessels still had sail,
and even the combination of both were too underpowered. Navio que atolasse no gelo tinha poucas opções. Dependendo das condições atmosféricas, ele permanecia preso até o verão ou era impiedosamente esmagado. A tripulação lutava com pás e picaretas, ou com o que tivesse à mão, contra a ameaça de esmagamento. The other things they could do was put a anchor out on the ice and then using the ship's capstan winch yourselves forward. So there really wasn't much you could do, and probably the best illustration of this is what happened to Ernest Shackleton in the Antarctic. His ship was trapped, drifted for many miles. Eventually the ice crushed it. Mesmo assim, muita gente não desanimou, particularmente os que queriam fazer fortuna caçando baleias e focas perto dos polos. In the 1870s or 1880s, whaling and sealing became a fairly good business. Therefore, we had to start getting more strengthened ships for this, and they started to put better framing in the ships and strengthen them on the outside of the ship also. A primeira incursão dos Estados Unidos nesse setor veio com a compra do Alasca, em 1867. O governo federal confiou ao Serviço de Desbravamento, que hoje se chama Guarda Costeira, várias missões na região. Os navios patrulha do Mar de Bering partiam de Seattle na primavera rumo ao norte, conforme o gelo se derretia. Paravam em aldeias ao longo do caminho e os capitães dos primitivos quebra-gelos eram os únicos representantes do governo na região. Como também representavam a lei, eles eram respeitados e temidos pelos habitantes locais. And they had a doctor and a dentist aboard. They would take care of your ills. And also, the captain was usually appointed a federal judge, and he would sit down and hold trials, hanging from the yardarm or whatever, go to the next town. O capitão e a tripulação também deviam introduzir e pôr em vigor as leis mais recentes do governo. There was a lot of over-harvesting of seals at this point from not only the United States but from other nations, and they would send the cutters up there to help regulate this and protect the seals. One of the cutters in particular was the Rush that was up there. She went up there for a number of years, and the old saying, "Get there to avoid the rush," comes from that. People that were going to do anything illegal had to get there before the rush arrived. Outros navios ganharam fama por suas façanhas em águas do Alasca. Two of the vessels that the Revenue Cutter Service eventually gets, the Bear and the Thetis, were both built as whalers. And of course, whalers are designed to work in light ice because they can capture whales and kill them. Both of these vessels were built with heavy hulls and were reinforced to work in ice. Conhecido como Costado de Ferro, o Bear, de 70 metros, nasceu na Escócia. Construído em 1874, 10 anos depois ele foi vendido aos Estados Unidos, onde prestou serviços durante décadas. Com vigas de reforço feitas de pau-ferro e revestimento de metal na proa, era um navio muito mais resistente que qualquer outro na época. Contudo, não era um quebra-gelo. Tal como seus antecessores, no máximo ele resistia ao gelo, mas não tinha a força necessária para abrir caminho. O mundo teria de esperar mais 25 anos para ver um navio com esse poder. Em 1899, o primeiro quebra-gelo foi construído. O Ermac era inglês e foi comprado pelo czar da Rússia. Tinha motores de 10.000 cavalos, mas esse foi apenas o primeiro passo. O grande trunfo dos quebra-gelos seguintes estava no desenho do casco. Well, the Kickapoo was a unique vessel. She was built in 1921 and she was altered in 1926. What the Coast Guard did was to increase the length of the vessel and cut back the very bottom part of her bow, which is called the forefoot. And this particular design feature allows her to ride up over the ice and use the weight of the vessel to break the ice.
This is a very important advance in icebreaker technology because it is really a design feature that allows the vessel not only to push its way through ice, but actually to break ice. O Northland, construído em 1927, substituiu o Bear nas águas do Alasca. Embora possuísse velas para casos de emergência, o Northland tinha um projeto de última geração e dispunha de um motor a diesel recém-desenvolvido. Agora a América produzia navios quebra-gelos fortes e potentes, mas sua importância não seria reconhecida tão cedo. Como sempre acontece, a tecnologia teria de esperar para ser compreendida. A seguir, a eclosão da Segunda Grande Guerra trouxe um novo papel aos quebra-gelos.